Um assunto que, por um grande tempo, vai ficar aqui no nosso podcast, que é a reforma tributária. Sim. Como nós já falamos em outros, nós vamos sempre tratar um pouquinho de alguns assuntos específicos da reforma, porque se for falar de... Não vai ser um podcast, vai ser, sei lá, uma minissérie, ou pior que as novelas aí de 6, 7 meses. Sim. O que nós vamos falar da reforma hoje, Patrícia? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um item que está causando bastante insegurança, que é a tributação das holdings patrimoniais. Então, nós sabemos aí que nos últimos anos teve um movimento mais aquecido de alguns proprietários de imóveis, ao invés de receber a alocação na pessoa física, organizar esse patrimônio imobiliário em holdings, né, patrimoniais, para administrar bens próprios mesmo, trazendo aí os seus sucessores, então, cônjuge, filhos para dentro da estrutura e utilizando-se da holding por vários motivos, né? Proteção patrimonial, planejamento sucessório e também planejamento tributário. Então, o que se viu nesse movimento foi fugir da tributação da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Que dependendo aí da soma das locações vai para 27,5%, e alcançar uma tributação sobre a receita das locações mais barata, que aí gira em torno de 14,53%, por aí, com imposto de renda, contribuição social somando. E aí ficou a dúvida, né? Na reforma tributária, a alíquota base divulgada foi 26,5%. Ainda não é a alíquota final, mas aí todo mundo falou, meu Deus, 26,5%, mais o que eu pago para o meu contador, mais o que... Então, é melhor ficar na pessoa física. E aí teve todo um movimento de desespero em relação a esse tema. Mas, na legislação, está prevista uma alíquota reduzida para alocação. Então, mesmo tendo IBS e CBS, foi-se determinada uma alíquota reduzida em 70% da alíquota final, que vai ficar, da alíquota base. Se for 26,5%, 30% exatamente, exatamente. Então, sairíamos de 14,53 para 18,83, mais ou menos. Então, ainda seria benéfico para as pessoas jurídicas, ao invés da tabela da pessoa física com 27,5. Lembrando que a tabela é progressiva, né? Progressiva, então, mas quanto que é esse aluguel? Quanto que é esse aluguel, exatamente. Sim. Mas também está previsto um regime de transição para quem já tem locações vigentes. Então, quem já tinha uma locação vigente na data da publicação da lei, que foi dia 16 de janeiro, agora de 2025, vai poder se beneficiar em manter a alíquota de PIS e COFINS a 3,65, como sendo IBS e CBS. Para sempre? Não para sempre, tem lá os limitadores, né? Então, por exemplo, na locação comercial, geralmente ela é por prazo determinado, então é até o final dessa locação. E aí também eles fazem algumas exigências, por exemplo, que este contrato de locação comercial, ele tenha sido assinado com reconhecimento de firma ou via plataforma que valide a data dele e assine, por exemplo, o D4Sign, DocSign, que valide essa informação. Então, não vale ter um contrato de gaveta impresso? Isso, só assinado. Não, isso é um dos requisitos. E aí eles fizeram uma exigência de que até o final desse ano esse contrato ele precisa ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos para ser dado publicidade ou numa plataforma a ser disponibilizada pela Receita Federal, que ainda não existe, né? Mas tem essa exigência. E na locação residencial também tem lá uns requisitos, se ela é por prazo indeterminado, tem uma data fim lá em 2028,
porque é comum ser por prazo indeterminado, né? E aí denunciando o contrato em 30 dias para as duas partes. E na locação residencial, eles deram uma brecha maior que você pode comprovar através do pagamento do primeiro aluguel pós assinatura do contrato. Então, mas tem esses requisitos para você ser beneficiado por esse regime especial e nas locações vigentes, na publicação da lei, continuar com a alíquota atual até findar o contrato ou até o prazo final determinado. É o que a gente sempre fala, né? Holding não é uma solução mágica e não é para todos os casos. Sim. Sempre precisa fazer contas. Exatamente, sempre precisa. Essa é a ideia. Na reforma tributária, isso é uma mudança importante, né, Patrícia? Porque o aluguel não era considerado receita, né, por exemplo, para o ISS. Sim, a locação, tanto imobiliária quanto a locação de bens móveis, máquinas, equipamentos, andaimes, enfim, não era considerado serviço, porque era uma remuneração pelo uso do bem e não uma prestação de serviços efetivamente, né? Então, ela não era considerada um serviço. Uma coisa importante é a questão do crédito. Sim, sim. Agora que as empresas, por exemplo, que vão se creditar de toda a base financeira, todas as despesas, esse contrato de locação precisa estar bem alinhado para ver se está de acordo para gerar os créditos que precisam ser gerados. Sim. Para as empresas que estão locando aquele espaço. Sim. E o tipo de despesa que ela vai ter, de manutenção desse bem, né, que possa vir a gerar créditos também. Tá bom.